Olá a todos, meu nome é Giovanni Roberto Duarte da Silva, sou aluno da Faculdade Descomplica no curso de MBA de Design Thinking. Hoje estou aqui apresentando o meu pitch de finalização de curso. O tema escolhido foi Instruindo os Jovens com a Inovação. O problema do que eu vou apresentar desse case seria em relação à entrada de alguns jovens no mercado de trabalho. Hoje nós temos jovens de 15 a 24 anos se inserindo no mercado de trabalho sem nenhum tipo de preparação, instrução dos desafios que os esperam em sua vida profissional. E isso está desencadeando uma série de reclamações, de situações não só embaraçosas para os jovens, mas situações complexas, tensas para as demais pessoas no ambiente ocupacional, porque os jovens entram totalmente despreparados, né? Sem nenhuma instrução e sem saber o que esperar do mercado, sem nenhum tipo de introdução. Apesar do mercado hoje oferecer projetos como o programa Jovem Aprendiz, Menor Aprendiz e Projeto Pescar, a gente sabe que muitos jovens, por falta de orientação, não aproveitam essa oportunidade para se inserir no mercado e conseguir aprender com isso. Então, o público-alvo seria jovens de 15 a 24 anos que não tenham tido nenhum tipo de atividade profissional, nenhuma experiência profissional ainda no mercado e que queiram se inserir, né? E se preparar para o mercado, saber como podem se especializar, o que eles devem ou não esperar do mercado, para já irem um pouco mais cientes dos desafios que o mercado e que a sua vida profissional pode acabar gerando para eles. A proposta de solução para esse problema seria criado por meio de um podcast. Então, o podcast seria lançado e seria divulgado via Instagram, LinkedIn e Spotify, que são 3 apps muito em alta hoje pelos jovens. É muito consumido por eles e acredito que teria um bom engajamento e um alcance muito bom. O podcast ele visaria trazer assuntos sobre a vida profissional, então assuntos diversos que possam preparar eles para desafios e para situações complexas que o mercado apresenta atualmente. A solução na prática seria realmente na aplicação do podcast. O podcast seria gravado totalmente virtual, poderia ser via Meet ou Zoom. Ele teria sempre algum convidado que pudesse falar sobre o tema. Eu estaria realizando o podcast junto com o meu convidado e a gente sempre teria um tema específico do dia para fazer, né, tratar e divulgar com os jovens. A primeira temporada eu já fiz o planejamento de ter 4 episódios com temas atuais. Então seria a diferença entre as gerações, que é explicar para os jovens como que está sendo a divergência entre geração Z, geração Y, geração X e pelos baby boomers. Hoje, atualmente, o mercado de trabalho possui 4 gerações trabalhando simultaneamente, desde os baby boomers até os geração Z, que são os nascidos entre 97 e 2010. Então, seria uma preparação de qual é a divergência cultural que cada geração tem, como que a gente deve, né, se adaptar a isso, como a gente deve lidar com essa divergência, com essa diversidade, né, de culturas e de pessoas no mercado. O segundo episódio seria sobre plano de carreira e propósito. Então, seria sobre a questão do assunto muito em alta hoje, que é a desmotivação que os jovens têm, que as pessoas têm principalmente, né, sobre a questão do plano de carreira. Que muitas vezes as pessoas querem crescer no mercado, ganhar mais remuneramente, mas não vê um propósito naquilo que está fazendo, não vê se aquilo faz realmente sentido para o que você quer, para o que você admira. Então, é realmente explicar que sim, você tem que ter um plano de carreira e de desenvolvimento, mas você também tem que encontrar seu propósito e fazer algo que seja feliz. Então, essa divergência, né, esse assunto eu acho interessante para o segundo episódio. O terceiro episódio seria um tema também muito em alta e muito complexo hoje no mercado, não só no mercado, como globalmente falando, que seria a questão do desafio das mães, né? A inserção das mães no mercado de trabalho, principalmente mães solo, que sofrem muito preconceito ainda nas entrevistas, né? De como quem vai cuidar do filho, enfim. E seria o desafio das mulheres negras no mercado de trabalho, como ainda o preconceito as prejudica, como é a diferença salarial, esse tipo de situações. E o quarto episódio, por fim, seria um tema super em alta, que é a diversidade no mercado de trabalho. A diversidade inclui diversidade de orientação de gênero, PCDs, realmente diversidade de diversos tipos, e como a pessoa pode se preparar e aprender a lidar com esse tipo de pessoas que eles vão acabar acompanhando ao longo da vida, na sua vida profissional. Por fim, finalizo então aqui minha apresentação e agradeço a atenção de todos.